chamados para pregar o Evangelho. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 16. Por mais feliz, alegre ou despreocupado que se mostrem, a grande maioria dos seres humanos estão caminhando para a destruição eterna, pelo fato de estarem separados de Deus. Mas Deus ama o homem e enviou seu Filho com o propósito de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia, uma notícia de verdadeira alegria que nós temos o encargo e o privilégio de transmitir a todas as pessoas, aos nossos parentes, amigos, vizinhos, aos colegas de trabalho, de escola ou de lazer. Não importando a idade, condição social ou raça, todos nós temos a boa mensagem e devemos propagá-la sempre para todas as pessoas. Paulo disse assim em Romanos 1,15: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Ele sabia que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E fica uma pergunta: você vai ficar de fora? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida e apresentamos o nosso coração neste momento, Senhor, em que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco, que cada pessoa que participar deste momento de estudo da Tua Palavra possa ficar, ó Deus, tocada por Tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos no 4º vídeo da série Chamados para Pregar o Evangelho. E sobre a prática do evangelismo pessoal, nós falaremos agora algo sobre como se preparar para pregar o Evangelho. Como se comportar ao pregar o Evangelho. Isso a gente vai falar depois de terminar essa fase. E a terceira e a última fase será qual será a recompensa por pregar o Evangelho. Então nós vamos começar neste momento como se preparar para pregar o Evangelho. Você é muito bem-vindo a este estudo em nome de Jesus. Aleluia. Como se preparar para pregar o Evangelho? Primeiro ponto: examinar a si próprio com sinceridade. Segundo ponto: observar e demonstrar coerência entre o que se vive e o que se prega. Terceiro ponto: orar e meditar continuamente sobre este assunto. Como se preparar para pregar o Evangelho? Vamos analisar o primeiro passo. Examinar a si próprio com sinceridade. Nós precisamos analisar a nós próprios com sinceridade. Olhar, ver se estamos bem, ver se estamos andando na fé. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já estáis reprovado, se não é que já estáis reprovado. Paulo, ele fala para nós examinarmos, fazermos exame da nossa vida, exame das nossas ações, exame das nossas palavras, exames das nossas reações, exame do que nós temos falado e vivido. Sim, precisamos. Não é apenas você viver e deixar a vida te levar. Na verdade, nós precisamos vigiar. Jesus falou:
E quando você examina você mesmo, você acaba descobrindo muitas coisas. Pode ser que algum pecado, algum erro, alguma falha esteja recorrente em sua vida, e na hora em que você faz um exame, você descobre isso e toma uma posição. Também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós somos chamados para examinar a nós mesmos. Mas muitas vezes o nosso coração nos engana. A gente acha que está certo e a gente está errado. Mas mesmo que o nosso coração nos enganar, nós devemos orar diariamente. Devemos pedir ao Pai: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Esta é uma oração do salmista Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24. Nós devemos sempre orar e pedir ao Pai para que Ele sonda-nos, para que Ele conheça o nosso coração, nos prove e conheça os nossos pensamentos. Não é que Deus não vai conhecer, ou só vai conhecer através da nossa oração. Na verdade, Deus vai nos trazer à memória as coisas que nós estamos fazendo e que é desagradável a Ele. Há uma necessidade de nos colocarmos na presença do Senhor. Para nós sermos bons pregadores do Evangelho, nós precisamos examinar a nossa vida, porque as nossas palavras falam bem mais alto, as nossas ações, falam bem mais alto do que nossas palavras. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Examinar a si mesmo com sinceridade ajuda a se preparar para o chamado para pregar o Evangelho. Tem um exemplo de um aviso que as comissárias de voo, antes de começar a viagem aérea, elas dão para os passageiros. E ela diz: em caso de descompressão de ar na cabine, coloque a máscara primeiro em si mesmo e depois ajude os outros. Então, se houver descompressão, vai descer do alto as máscaras e a pessoa não pode ocupar-se em colocar a máscara primeiro na outra pessoa, porque pode acontecer de, tendo a escassez do ar, ela perder o sentido e ela não poder ajudar a pessoa que ela está querendo ajudar e nem ela própria. Então, primeiro ela tem que colocar a máscara em si. A mesma coisa é o Evangelho. Não tem como eu tentar salvar outras pessoas se eu não estou salvo. Ser instrumento de Deus para a vida de outros se não tenho deixado Deus trabalhar em mim. É necessário examinar. Quando a gente examina a si próprio, a gente está cuidando de nós, para depois nós cuidarmos dos outros. Como se preparar para pregar o Evangelho? Segundo ponto, observar e demonstrar em sua vida coerência entre o que se vive e o que se prega. Há necessidade desta coerência. É o segundo passo que nós vamos observar aqui em como pregar o Evangelho. Observar e demonstrar em sua vida coerência entre o que se vive e o que se prega. Veja bem o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo, ele dizia que as pessoas precisavam observá-lo para ver se ele estava sendo coerente com as palavras e as ações. Há necessidade, porque as nossas palavras, elas têm que refletir
quem nós somos. As tuas palavras têm de refletir quem tu és. Jesus falou que do coração procede as palavras. O homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, as nossas palavras são espelho de quem nós somos. Por isso que a gente precisa examinar-nos e observar e demonstrar uma vida coerente. Porque a gente pode refletir uma imagem que não é verdadeira através de palavras que não condizem com o que a gente vive. Veja bem um exemplo de incoerência entre vida e mensagem. Um homem com a placa na mão, onde está escrito: creia em Jesus, Ele salvará a tua vida de todos os vícios que você tem. Amém? Só que, se observar desse homem, ele está alterado em sua aparência e tem uma garrafa de bebida em suas mãos. Se conclui que este homem está bêbado, mas falando a respeito da salvação que Jesus promove na vida do homem e também que consegue tirar os vícios do homem. Então a gente vê incoerência entre a vida e a mensagem. Uma pessoa ainda escrava do álcool tem o seu discurso de libertação do vício comprometido. Falta coerência entre vida e mensagem. Incoerência entre vida e mensagem. Romanos 2, versículo 21 e 22 diz: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Muitas pessoas pregam uma mensagem de vida, de verdade, de paz, de honestidade, uma mensagem de moralidade, de verdade, de gentileza, de espiritualidade, de amor, de gentileza, mas, no entanto, nas suas vidas se percebe mentiras, se percebe violência, se percebe desonestidade, se percebe imoralidade, falsidade, brutalidade, carnalidade e brigas. Romanos 2, 24 diz: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Mateus, no capítulo 5, ele diz que assim brilhe vossa luz diante dos homens, as vossas obras diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o Pai que está no céu. Nós somos chamados para glorificar a Deus através das nossas ações e das nossas palavras. Precisamos tomar cuidados, porque temos praticado mentiras, violência, desonestidade. Quantos têm sido desonestos com seu trabalho, com seus empregados, com a sua fonte de renda? Quantos têm sido imorais através das suas palavras, do seu jeito de ser, das suas conversas, das suas vestimentas? Quantos têm sido falso para com as pessoas, têm sido bruto, têm sido carnal? Isto faz com que o nome de Deus seja blasfemado. E a pessoa que vive desta maneira, ela não consegue pregar o Evangelho para ninguém. Porque a sua vida é incoerente com a mensagem que ele vai pregar. Falta de coerência tira a autoridade para pregar o Evangelho. Se você não tiver coerência em sua vida com a mensagem que você prega, as pessoas não acreditarão em você.
você perderá a autoridade. Veja bem o que Jesus fala. Em Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Incoerência. Exteriormente parece justo, mas interiormente está cheio de hipocrisia. Jesus falou isso dos escribas e dos fariseus. Então, tudo aquilo que eles falavam, as pessoas não levavam fé porque eles tinham incoerência. Mas quando Jesus apareceu pregando, eles fizeram observação, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por que os escribas não tinham autoridade no seu ensino? Porque eles pareciam justos exteriormente, mas interiormente eram cheios de hipocrisia e de iniquidade. O povo reconhecia a autoridade no ensino de Jesus, porque Jesus não era hipócrita, como os escribas e fariseus. Muitas vezes temos sido hipócritas. Quantos de nós têm sido hipócrita? Que pega o evangelho, fala que Jesus transforma, mas você vai ver o relacionamento dele com a esposa, com os filhos. É um relacionamento abusivo. Então, exteriormente parece justo, mas interiormente está cheio de hipocrisia e cheio de iniquidade. E quando vai pregar, não tem autoridade no seu ensino, porque falta coerência. A falta de coerência tira a autoridade. Para ter autoridade para ganhar a família, os colegas e os amigos para Jesus, tem de ser um cristão autêntico. Para ter autoridade, para pregar o evangelho, tem de ser um cristão autêntico em sua casa. Tem muitos pais que não conseguem ganhar seus filhos. Por quê? Porque eles são uma coisa na igreja, mas quando chega em casa é totalmente diferente. Coisas que eles não fazem na igreja, eles fazem em casa. Eles falam na igreja, quando estão pregando, não devem mentir, mas em casa mente. Diga que eu não estou. Fala mal dos outros. Critica sem amor as pessoas da igreja. Não são cristãos autênticos. São aparentemente justos por fora, mas por dentro são hipócritas e cheios de iniquidade. Então, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente tem que ser cristão autêntico. O marido, ele tem que ter certeza que casou com uma mulher de Deus. A mulher também ter certeza que casou com um homem de Deus. Os filhos, ao olharem seus pais, eles vão ficar felizes, ainda que muitos tenham um momento de rebeldia, mas tão logo eles recuperem a razão, eles vão ter a certeza de que os seus pais são homem e mulher de Deus, porque são cristãos autênticos. Os pais também, da mesma forma, eles ensinam aos filhos a palavra do Senhor, e os filhos, sendo cristão autêntico, se os seus pais não aceitaram Jesus ainda, ele vai conseguir ganhar o seu pai, vai conseguir ganhar sua mãe, se ele for um cristão autêntico. E no trabalho? No trabalho, quanta gente é uma coisa na igreja, mas o seu trabalho é diferente. No seu trabalho ele mente, no seu trabalho ele pega atestado médico sem estar doente, ele não trabalha, ele reclama do patrão, ele reclama dos seus colegas, ele procura derrubar o colega para ganhar uma posição. Não é um cristão autêntico.
essa pessoa nunca consegue ganhar ninguém no seu trabalho. Nunca consegue ganhar uma alma no seu trabalho, porque não é um cristão autêntico no trabalho. Nós temos a obrigação de ganhar almas. Nós vimos na semana passada que Paulo falou: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque nós temos a obrigação de ganhar almas. Mas para poder ganhar alma, você tem que ter autoridade na sua palavra. A sua palavra tem que ser palavra com autoridade. O seu ensino tem que ser um ensino com autoridade, igual de Jesus. Mas se a gente for exteriormente justo, mas por dentro hipócrita e iníquo, a gente não vai ter autoridade para ganhar os filhos, para ganhar os colegas de trabalho, para ganhar o patrão, para ganhar o empregado, porque a gente não vai ter moral. E no lazer, muita gente, quando está no momento de lazer, ele parece que deixa de ser cristão, deixa de ser um cristão autêntico, porque no momento do lazer ele xinga, se ele for machucado, ele corre atrás e machuca também. Então, não é um cristão autêntico. Nós precisamos ser cristãos autênticos, em casa, no trabalho e no lazer. E na escola? Quando não tem ninguém da igreja próximo de nós, quando os nossos pais não estão próximos de nós, quando nós estamos cercados de pessoas que só fazem coisas que não agradam a Deus, como nós temos nos comportado? Temos ido contra a onda ou temos embarcado na onda e se deixado levar? Na escola, precisamos ser cristãos autênticos. Se nós queremos ter autoridade em nosso ensino, em nossa pregação, nós precisamos ser cristão autêntico em todo lugar onde nós estivermos. Para ter autoridade para ganhar a família, os colegas, os amigos, os vizinhos para Jesus, é necessário ter autoridade, ser cristão autêntico. Como se preparar para pregar o evangelho? Terceiro ponto: orar e meditar continuamente sobre o assunto. Então, o terceiro ponto que você pode ter, o terceiro passo para você ganhar alma, é orar e meditar continuamente sobre o assunto. Você primeiro examina a sua vida. Segundo, você demonstra que é cristão. E terceiro, você ora e medita continuamente sobre o assunto. Isso tudo é para você se preparar para pregar o evangelho, seja para o seu parente, seja para o seu vizinho, seja para o seu amigo, seja para o seu colega de trabalho ou colega de lazer. O terceiro passo é orar e meditar continuamente sobre o assunto. Vamos ver aqui. Orar sobre a salvação da sua família. Tem gente que orou no início, mas passou o tempo, ele desistiu e não quer mais orar. Não quer mais orar. Eu oro, mas não adianta. Eu oro, mas aquela praga do marido não converte. Eu oro, mas meu filho está rebelde. Eu oro, mas a minha mãe não quer ouvir. Meu pai não quer ir para a igreja. Gente, continue orando, porque Deus é poderoso para salvar a família toda. Sim, nós encontramos versículos bíblicos, e a gente vai ver aquilo primeiro na casa do carcereiro de Filipe. Todos se converteram. Veja bem, Paulo estava preso lá e aconteceu uma situação que o carcereiro tirou Paulo da cadeia e levou ele consigo até a sua casa, lavou-lhes os vergões e ele foi batizado, ele e toda a sua casa, todos os seus. Veja bem, houve salvação de toda a família. Então a sua família pode ser salva.
a sua família pode receber Jesus, todo mundo. Você pode receber de Deus a salvação da sua família. Vamos ver aqui um outro exemplo, na casa do centurião. No dia seguinte, no dia imediato, chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando. Você, acredito, sabe essa história em Atos 10, quando Cornélio teve uma visão de um anjo, que o anjo chegou para ele e falou: olha, as suas esmolas que você tem apresentado diante de Deus, ela tem sido recebida. Agora você mande uma pessoa procurar Pedro, porque Pedro vai falar para você com maior detalhe a respeito da salvação. E ele mandou chamar Pedro. E Pedro também, por sua vez, teve lá uma visão. E, enfim, ele foi até Cesareia, que era o local, a cidade, onde Cornélio, o centurião, morava. E Cornélio, no dia imediato, eles chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes. Veja bem, ele estava esperando e convidou os seus parentes e seus amigos mais íntimos. Está em Atos 10, versículo 24. E ele dizia, e dizendo Pedro ainda essas palavras, isso já no versículo 44, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Houve um batismo do Espírito Santo sobre todas as pessoas que estavam reunidas, os parentes e os amigos íntimos de Cornélio. Veja bem que mover de Deus, tudo numa hora só. Houve batismo do Espírito Santo. E no versículo 48 diz que Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então foram todos batizados nas águas, foram todos batizados no Espírito Santo, todos os parentes e os amigos mais íntimos de Cornélio. Então você pode pegar essa Bíblia e falar com Deus. Deus, o Senhor quer salvar as pessoas. O Senhor salvou a família de Cornélio. O Senhor salvou a família do carcereiro de Filipe. Então eu quero que a minha família também seja salva. Entendeu? Então ore pela salvação da sua família. Ore pela salvação dos seus colegas de trabalho. Ore pela salvação dos seus colegas de lazer, dos seus colegas da escola. Ore pela salvação. Veja bem o que a palavra de Deus fala. Lá em Timóteo 2, versículo 1 a 4. Admoesto, pois, antes de tudo, que se faça oração, se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelo Rei e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Peça a Deus a salvação dos teus parentes. Peça a Deus a salvação dos teus amigos, dos teus colegas, dos teus vizinhos. Isso diariamente. Peça a Deus. Porque no versículo que a gente observou aqui, Paulo está dizendo que nós devemos orar porque Deus quer que todos os homens se salvem. Isso é bom e agradável diante de Deus. A gente orar pela salvação das pessoas. A gente comparecer diante de Deus em oração para pedir em favor das pessoas, para pedir a salvação das pessoas, porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. E é necessário que a gente faça a oração por eles, que a gente apresente eles diante do Pai, peça ao Pai que tragam essas pessoas a Cristo, a Jesus, e que você seja instrumento de Deus para a salvação dessas pessoas. Quando duas pessoas concordam, o céu concorda. Há uma concordância. Então você precisa
se colocar ao lado de Deus e dizer: Deus, eu quero a mesma coisa que tu queres. Nós podemos fazer uma aliança aqui, Senhor, em favor da minha família, em favor dos meus irmãos, em favor dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Você pode fazer isso, porque Deus quer. Veja que o contexto do texto que a gente está lendo, que Deus quer que os homens se salvem, está dentro de um contexto de oração. Então Paulo fala: olha, faça oração pelas pessoas, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que os homens sejam salvos. Através da oração, você pode provocar a salvação da sua família. Então ore diariamente, não esmoreça, não perca a sua fé. Creia, porque Deus vai fazer o milagre na sua família. Amém? Então, através da oração, você vai estar se preparando para o momento em que o Espírito Santo mover o coração das pessoas. Você vai estar ligado com o Senhor através da oração. O seu desejo vai ser o mesmo desejo de Deus. Seus pensamentos com relação à sua família vai ser os mesmos pensamentos de Deus. Então, os milagres vão acontecer com certeza. Os sinais vão seguir com certeza. Peça a Deus a salvação dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus colegas, dos teus vizinhos. E isto diariamente. Se empenhe na oração pela salvação das almas. Veja o que Jesus falou. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Aí ele diz o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Você está vendo? É preciso que se ore, é preciso que a gente interceda. O próprio Senhor Jesus, no Mateus 9, 37 e 38, ele manda orar. Rogue ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Deus quer que a seara seja ceifada. Só que a gente precisa trabalhar e precisa orar. Deus nos colocou como parceiros dele na salvação das pessoas. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo. E como as pessoas vão a Cristo se ninguém pregar? Nós somos parceiros de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Então a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa pregar e a gente precisa orar. Tem os seus parentes são uma seara de Deus. Então ore ao Senhor: Senhor, eu já falei com meu patrão, eu já falei com meu irmão, eu já falei com a minha irmã, falei com a minha mãe, já falei com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Senhor, eu preciso agora que o Senhor envie trabalhador, porque eles são uma seara para o Senhor. Eles são sua seara. Então, Senhor, em nome de Jesus, traz salvação para minha família. Se empenhe na oração pela salvação das almas. Ore não apenas por aquele que você conhece, mas ore também pelo desconhecido. O ideal é que quando você for evangelizar, ou você está indo para o trabalho, ou para qualquer lugar, o ideal é que você ande com um bloquinho. E esse bloco, você vai anotar o nome das pessoas que pedirem oração. Esse bloco vai ser o local, vai ser o bloco aonde você vai anotar o nome das pessoas para você interceder. Empenhe-se pela salvação. Empenhe-se na oração pela salvação das almas. Agora, se prepare também com uma boa dieta bíblica. Sim, estude a palavra. Leia a palavra. Medite a palavra. Você vai orar em favor da salvação das almas, mas você também vai meditar na palavra. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 16,
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Se prepare, esteja capacitado diante de Deus com a boa dieta bíblica. Leia o Novo Testamento, preferencialmente. Você pode ler o Antigo também, mas leia mais o Novo. Estude mais o Novo. Entendeu? Que é a da Nova Aliança. Você vai falar para as pessoas de Jesus, a falar a respeito de salvação, para as pessoas, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas. Então estude bastante a palavra. A palavra de Cristo tem que habitar abundantemente em você. Você tem que ser uma pessoa sábia na palavra. O salmista Davi, ele falou no Salmo 119, eu entendo mais do que meus professores porque eu medito na tua palavra. Então, a palavra de Cristo tem que estar habitando em você de forma abundante. Se prepare através da leitura da palavra. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e da palavra de Deus. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo falou isso para Timóteo no capítulo 4, versículo 16. Veja bem, examine o versículo. Tem cuidado, primeiramente de ti e da palavra. Persevera. Entendeu? Não deixe que a leitura bíblica ela seja algo que você pare de fazer, de praticar. Não, persevera. Tenha perseverança na leitura da palavra. Tenha perseverança na meditação da palavra. Porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, quando você se prepara com a boa leitura da palavra, você não precisa ficar muito preocupado, não. Mas você tem que orar, você tem que ler a palavra, primeiro para te alimentar e depois para alimentar outras pessoas que vão cruzar os teus caminhos. Nós, no próximo estudo, nós estaremos falando a respeito de algumas desculpas e algumas situações que acontecem na hora que a gente aborda uma pessoa para falar sobre salvação, né? Porque muitas vezes você encontra a pessoa com o coração aberto para Deus e a pessoa está querendo mais, e ela está com sede. Então, você estudando a palavra, você vai ter condição de falar para ela, de passar para ela o que Deus quer falar. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo irá nos fazer lembrar das coisas que ele falou. Ele vai nos fazer lembrar. Ele não vai nos fazer adivinhar. Tem gente que não estuda a palavra. É preciso estudar para que o Espírito possa nos fazer lembrar das coisas que Jesus ensinou. João 5:39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus deu uma ordem: examinais as Escrituras. A gente precisa examinar. Você precisa se preparar com uma boa dieta bíblica. Se prepare. Procure entender o plano da salvação para você saber explicar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja o versículo: estai sempre preparados para responder. Entendeu? A gente precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para responder. Como você se prepara para responder? Através do estudo, né? Leia a palavra. Leia. Nesse estudo que a gente está fazendo,
nós vamos citar algumas situações que acontecem, e o que a Bíblia fala quando a pessoa fala, apresenta para nós a determinada situação. Então a gente vai ter alguns versículos aqui neste estudo, mas tem diversos livros, diversos manuais sobre evangelismo. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa fazer algo de forma consciente. Não é assim, viver e fazer do evangelismo um acidente na sua vida. Não, você tem que ser uma pessoa consciente de que você vai falar para a pessoa, de que você vai pregar o evangelho, de que você vai ganhar a sua família, de que você vai ganhar o seu amigo, o seu colega. Você entende? Há necessidade de você estar sempre preparado. É o que o versículo na carta de Pedro 3,15 fala. Você precisa estar preparado. Quando você se prepara, o Espírito Santo vai te usar. É como você que, se quiser cortar uma carne, você pega a sua faca e você amola a faca. Com certeza aquele corte vai ficar melhor. Se alguém vai derrubar uma árvore, não é? Ou cortar uma madeira, se ele amolar o machado, preparar o machado para aquilo, com certeza o serviço dele vai ser mais produtivo e menos estressante. Você compreende? Antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro 3,15. Colossenses 4,5, o apóstolo Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Então você tem que, todas as pessoas que estão do seu redor, eles são aqueles que estão fora. Se ele não serve a Jesus, se não é um membro da igreja, então eles são os de fora. E a Bíblia fala: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Algumas pessoas nem ligam, sabe? Estão aí e agem como se fosse mundano, agem como se ele não fosse diferente, como se ele não trouxesse o nome de Jesus dentro dele, e por isso o nome do Senhor é vilipendiado, o nome do Senhor é envergonhado, por causa dessas pessoas que não andam com sabedoria com aqueles que estão de fora. Nós precisamos andar com sabedoria com as pessoas que não são da igreja. Colossenses 4,5. Por quê? Porque nós somos chamados para pregar o evangelho. Quando nós nos propomos a pregar o evangelho, encontramos pessoas com todos os tipos de reações. Algumas com o coração pronto, outros com dúvidas sinceras, e ainda outros com desculpa de todos os tipos. Nós iremos examinar algumas situações e algumas desculpas e também as refutações bíblicas. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença e agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor estenda a Tua boa mão, meu Deus amado, sobre a vida da Sua igreja, sobre a vida do Seu povo, sobre a vida dos Seus filhos. O Senhor tem nos chamado para pregar o Evangelho. O Senhor tem nos chamado para anunciar a Sua mensagem. Por isso nós Te pedimos, Pai, estenda a Sua mão sobre nós, nos capacita, nos fortaleça. Senhor, nos faça instrumento Teu para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, como o apóstolo Paulo falava. Que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ser instrumento do Senhor, e que as vidas possam ser salvas, libertas, abençoadas. Nosso Deus, nós oramos neste momento e pedimos a Tua bênção
no nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Não deixe de dar o seu like, de fazer o comentário, tá? Em nome de Jesus. Que Jesus possa abençoar você e que você possa ter recebido de Deus, ter deixado o Espírito Santo manifestar a sua bênção e ministrar no seu coração. Que esses momentos possam ser momentos de paz sobre a sua vida e que você seja um ganhador de alma em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe em nome de Jesus. 1, 2, 3. Esta obra é de Deus e ela não vai parar em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.